É isso? Esses vídeos você pode falar o quanto você quiser, viu? Ah, tá bom. Oi, pessoal! Hoje eu vim aqui falar para vocês um pouco sobre a caixinha de perguntas que eu abri lá no Instagram. Então vai ser um vídeo um pouco diferente do que a gente vem trazendo para vocês, mas acho que vai ser bem legal porque são respostas às perguntas que vocês mesmos me pediram lá no Instagram. Me perguntaram sobre vida profissional, sobre tudo. Então vamos lá, vou começar com a primeira pergunta que apareceu mais de uma vez. Como é conciliar maternidade, casamento e carreira? Na verdade, por muito tempo eu tentei conciliar, né? Mas de uns tempos para cá eu tenho entendido que a gente não consegue equilibrar os pratinhos, né? Eu acho que quando a gente está se dedicando para a maternidade, o lado profissional vai acabar caindo um pouco e vice-versa. E nas relações também é assim, né? Tanto com o marido quanto amigos. Eu acho que é a gente ter clareza do que a gente quer focar naquele momento. E aí sim a gente conseguir dividir as funções, mas eu acho que equilibrar os pratinhos ou conciliar, não sei, acho que é difícil. Assim, hoje para mim o que faz sentido é ter clareza daquele momento onde eu preciso me dedicar mais, acho que é isso. A outra é, o que seu filho te ensinou que mudou sua forma de empreender ou atender? Quando eu engravidei, eu já tinha o salão fazia 1 ano. E eu sempre quis só aquilo e pronto, acabou. Quando o Diogo nasceu, eu entendi que eu podia mais, que eu queria mais por ele. Então, eu acho que a minha prosperidade no trabalho financeiro veio muito depois da maternidade. Porque ele realmente me fez enxergar que eu posso mais, porque se eu educo um ser humano, se um ser humano vai virar gente no futuro, eu posso qualquer coisa, sabe? Então ele realmente me encorajou a querer ser mais profissionalmente. A outra é, você já sentiu vontade de desistir do empreender? Já. E são pensamentos que vêm diariamente, assim, gente, não é romântico. Eu acho que a gente tem que ter um propósito muito claro do que a gente quer para a gente não cair nessa armadilha de pensar em desistir. Mas que invariavelmente a gente pensa, né? Porque o empreender, ele exige muito da gente, né? Então, tem vezes que a gente não está bem e a gente fala, acho que eu não quero mais. Mas aí depois você entende o porquê que você fez, qual é o propósito daquilo e você segue firme e forte. Então eu acho que a clareza realmente faz a diferença nesse sentido quando vem esses pensamentos de desistir ou não, sabe? Vejo você com uma autoestima muito boa. Você sempre foi assim? Claro que não. Eu finjo bem, eu falo. Eu acho que a autoestima fez sentido para mim quando eu entendi que autoestima não tem a ver com beleza. Autoestima tem a ver com o que você vê de valor em você. E eu sou uma pessoa que tenho muitos valores, assim. Sou uma pessoa que eu sempre estudei, eu sempre fui honesta, sempre fui justa. Então, isso são valores que hoje em dia é mais difícil da gente ver, né? Mas, assim, eu sei do valor que eu tenho como ser humano. Então, a minha autoestima, ela é boa nesse lugar. Agora, se a gente for pensar numa autoestima relacionada à beleza, padrão de beleza, aí eu tenho as minhas fraquezas. Não é todo dia que eu me sinto bonita, não. Embora as meninas brinquem aqui que eu me acho, que não sei o quê, porque eu falo que eu sou bonita, que eu sou isso. Mas é tudo uma maneira de disfarçar, porque sim, eu tenho alguns complexos, sim, eu tenho algumas questões, mas a autoestima para mim hoje tem muito mais a ver com o valor que eu tenho como ser humano do que com beleza. Qual é a sua maior insegurança hoje? Acho que hoje não ser uma boa mãe. Eu acho que essa é a minha maior insegurança hoje, assim. Eu tento ser a melhor mãe possível todos os dias, mas como aquilo que eu falei na pergunta anterior, de não conciliar os pratinhos, às vezes eu preciso estar dedicada 100% aqui e acaba faltando lá. E aí isso me traz muita insegurança, de não ser uma boa mãe. E eu acho que toda mãe no final tem essas inseguranças, né? Mas acho que hoje, de bate-pronto, assim, o que me veio é essa questão. Você já se sentiu pressionada a estar perfeita por ser do ramo de beleza? Sim, mas antes de estudar e entender o visagismo. A gente tinha aquela coisa, você trabalha no ramo da beleza, então você tem que estar impecável, você tem que estar perfeita, você tem que estar um monte de coisa. E por muito tempo eu me cobrei nesse lugar. Depois que eu entendi que o visagismo, que a beleza vem muito mais de um estado de espírito do que só a aparência, isso mudou um pouco. Não significa que eu não vou vir maquiada, que eu não vou vir com o cabelo arrumado, mas mudou um pouco o meu conceito desse padrão de beleza por ser do ramo da beleza, sabe?
O Paulo é sócio desde sempre? Sim. Desde que a gente decidiu montar o Stage, nós somos sócios. E não seria diferente porque o Paulo faz toda a parte administrativa e eu sou zero para isso, não tenho habilidade para isso. Então ele que fica com a parte administrativa, de gestão e tudo mais, e eu fico na parte de atendimento dos clientes, das relações interpessoais. Como você e o Paulo se conheceram, sempre tive curiosidade. Bom, eu e o Paulo nós nos conhecemos através do Tinder. A gente faz 11 anos que a gente está junto. Eu não sabia mexer no aplicativo, nem ele. O Paulo é de São Paulo. E a gente estava entrando no Tinder. Um amigo dele indicou e aqui foi uma cliente que falou: menina, estou saindo com uma pessoa super legal, entrei no Tinder e eu entrei por curiosidade. Ele foi a única pessoa que eu saí do Tinder e a gente tá junto desde então. A gente não, desde o primeiro dia que a gente se viu, a gente nunca mais deixou de se ver. E já vão fazer 11 anos que a gente tá junto. Então, é isso. Foi no Tinder que a gente se conheceu, gente. Você acredita? Como o Paulo lida com sua rotina intensa e seus projetos? Ele é o meu maior incentivador, assim. Eu falo que eu não conseguiria desenvolver metade do que eu desenvolvi se não fosse por apoio dele. Ele que me estimulou a viajar para Portugal para fazer a formação internacional. Ele que estimula eu estar aqui fazendo esses vídeos para vocês. Ele é o meu maior incentivador. Então, eu acho que assim, ele super apoia, né? Porque se não fosse ele também, eu não conseguiria. Porque ele que fica com o Diogo, ele que supre todas as outras partes quando eu estou aqui dedicada 100%. Então, ele é parceiraço. E a última pergunta: como foi se tornar mãe no meio de uma carreira tão intensa? Na verdade, o Diogo foi muito planejado, assim. A gente já tinha o salão há 1 ano, então estava tudo estável, daria para fazer esse movimento. A gente tinha outros profissionais, embora o salão fosse pequeno, mas com a demanda dos outros profissionais a gente conseguiria parar um pouco. E foi bem pouco, porque eu parei de verdade 15 dias. E o Paulo que ficava com o Diogo, então eu ia atender cliente, voltava, amamentava, depois voltava. Então, assim, mas ele foi super planejado, então a gente já sabia o passo a passo. O Paulo é muito disciplinado nessas coisas de programação, né? Então, quando a gente decidiu, tudo foi muito desenhado. Então, eu falo que eu sei até o dia que eu engravidei, de tão programado que foi. E logo depois que o Diogo nasceu, 1 mês depois, veio a pandemia. E aí a gente teve que obrigatoriamente ficar fechado e eu consegui curtir ele nesse primeiro mês por conta da pandemia. Então, pra gente foi um processo tranquilo, vamos dizer assim. Não foi puxado, não. Gente, tem muito mais outras perguntas, mas vou deixar para responder em outros vídeos. Eu espero que vocês tenham gostado. Respondi com todo o meu coração. E se vocês conhecem alguém que gostaria de ouvir um pouquinho da minha história, compartilhe esse vídeo. E é isso. Até o próximo.